Olá, meus amigos, eu sou a professora Roberta Queiroz e estamos aqui hoje para mais uma dica regressiva aí para a nossa prova Exame de Ordem, a nossa primeira fase, a disciplina querida Direito Civil. E hoje nós vamos dar uma dica que é recorrente de prova, uma questão que sempre cai, que é a questão dos vícios do negócio jurídico. Vamos lá no material? Curte só isso aqui, gente. Olha só, dentro dos vícios do negócio jurídico nós temos o artigo 171. Cuidado, porque nós já vimos aqui numa dica anterior que quando o negócio jurídico, ocorre um vício dentro dos requisitos de validade, se esse vício for muito grave, a gente tem a nulidade absoluta. Os casos de nulidade absoluta estão no artigo 166 e 167, que trata do caso de simulação. Simulação é caso de nulidade do negócio jurídico, artigo 167. E nós temos os casos quando esse vício é pouco grave, de anulabilidade, também chamada de nulidade relativa. O rol de casos de anulabilidade estão no artigo 171. Lembrando a você, o rol do 166, que trata de nulidade, é um rol exemplificativo. Existem outros casos previstos em outros dispositivos do Código Civil que também trabalham a questão da nulidade. E esse rol do 171 também é um rol exemplificativo, porque nós temos outros casos previstos em lei que trabalha também a possibilidade de negócio jurídico anulável. Vou te falar daqui a pouco um exemplo a mais aí para você. Então observe o seguinte, o artigo 171, volta lá no material, ele trabalha os casos de anulabilidade, que é chamada de nulidade relativa. E além dos casos expressamente declarados em lei, quer dizer, o rol é exemplificativo, é anulável o negócio jurídico quando? Por incapacidade relativa do agente. Você sabe que os incapazes relativos estão previstos no artigo 4º do Código Civil. Esse artigo 4º, nós já mencionamos, ele sofreu uma alteração pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cuidado! E quando celebrado com absolutamente incapaz, pessoal, o negócio jurídico é nulo. Isso está no inciso 1 do artigo 166 do Código Civil. E 2, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, dos artigos 138 a 165. É importante você lembrar que cai muito na prova da OAB o estado de perigo. Já já eu vou te explicar um por um. Antes disso, eu quero que você observe que, como nós já mencionamos, são casos de anulabilidade e você tem prazo para poder ajuizar a ação anulatória. A gente já fez aí um quadro comparativo, busque as dicas anteriores. Nesse quadro comparativo de negócio jurídico nulo e anulável, nós falamos da ação anulatória. A ação anulatória, ela tem prazo para acontecer, porque se você não ajuizar no prazo, você perde o próprio direito. E esse prazo, aí a gente conta de 4 anos. Esse prazo, ele é um prazo o quê, pessoal? Decadencial. Por que é decadencial? Porque se você não ajuizar a ação neste prazo, você perde o próprio direito, posto que o direito de invalidar um negócio jurídico anulável é um direito potestativo. Esses 4 anos, meus caros, começam a contar a partir da data de realização do negócio jurídico, salvo para o caso de coação, porque os 4 anos decadencial, no caso de coação, começa a contar da data em que cessar essa coação, da data em que a coação estancar. E quando trouxer algum outro caso previsto em lei e essa lei não trouxer o prazo para a ação anulatória, esse prazo será de 2 anos. A exemplo da lei, da parte do contrato de compra e venda que fala, é possível compra e venda entre ascendente e descendente? Sim, é possível. Só que
tem que haver o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do ascendente, sob pena de possibilidade de anulação. E aí a lei fala em anulabilidade, mas não prescreve o prazo. Quando a lei falar em anulabilidade e não prescrever o prazo, qual é o prazo que você vai considerar? 2 anos, tudo bem? Então vamos lá, quais são os casos de anulabilidade? Nós temos erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. O erro, ele é chamado pelo Código Civil também de ignorância. No erro, o agente, ele entra em estado de ignorância sozinho. O erro, para invalidar o negócio jurídico, ele deve ser essencial. Ou seja, se não tivesse havido erro, o negócio jurídico não seria celebrado. Eu entro em estado de ignorância sozinho. Eu tenho uma falsa percepção da realidade porque eu criei essa falsa percepção sozinha. Se alguém me induz a uma falsa percepção da realidade, eu tenho o chamado dolo. O dolo, do mesmo jeito que o erro, para invalidar o negócio jurídico, ele há de ser principal. Ou seja, se não houvesse o dolo, não haveria celebração do negócio jurídico. Então o erro ele tem que ser essencial e o dolo tem que ser principal. Porque se o erro for acidental e o dolo também for acidental, não é causa de invalidação do negócio jurídico, mas mera possibilidade de reclamar perdas e danos. Ou seja, eu até celebraria o negócio jurídico se tivesse tido erro ou se tivesse tido dolo, mas celebraria de maneira diversa. Por exemplo, eu não teria efetuado o pagamento do jeito que fiz. Tudo bem? Então o erro tem que ser essencial, o dolo tem que ser o quê, pessoal? Tem que ser principal. Nós temos a coação. A coação ela pode ser física ou moral. A coação física, ela não gera invalidação do negócio jurídico. Ela gera, na verdade, um negócio jurídico inexistente por ausência de manifestação de vontade. Basta você imaginar, pegar a mão de uma pessoa e assinar um contrato. Isso é uma coação física. Quando você faz isso, não é a pessoa que está emitindo vontade. Aliás, não tem vontade nenhuma sendo emitida. E quando você não tem vontade, você não tem o elemento de existência, portanto o negócio jurídico é o quê? Inexistente. A coação, essa coação para anular o negócio jurídico, ela tem que ser moral, ela tem que ser injusta. E lembre-se que aquele simples temor reverencial, aquele medo que você tem do seu patrão ou aquele temor que você tem de seus pais, não é causa de invalidação do negócio jurídico, posto que não se encaixa neste conceito de coação. Tudo bem? Aí nós falamos de erro, nós falamos de dolo, coação. Estado de perigo e lesão. São dois institutos muito parecidos, mas que têm uma peculiaridade diferenciadora. No estado de perigo, o sujeito ele contrai uma obrigação excessiva, uma obrigação onerosa, no intuito de salvamento. Estado de perigo, eu quero salvar. Ou eu tenho necessidade de salvar a mim ou pessoa de minha família. Observe que, se não for pessoa da família, o juiz vai analisar o caso concreto. Veja que, quando ocorre necessidade de salvamento, é porque você está em estado de perigo. O perigo, ele tem que ser conhecido da parte contrária, que se aproveita dessa situação para exigir prestação onerosa, porque se a prestação for razoável, não tem problema nenhum. Basta você imaginar ser detentor de plano de saúde, foi para o hospital passando mal, o hospital te exige um cheque caução, sabendo da sua situação de perigo. Isso é estado de perigo. Ou as questões que muito são cobradas na prova da OAB. Fulano foi atropelado e teve o filho atropelado, o filho precisava fazer uma cirurgia de urgência e ele contratou honorários médicos abusivos. Pode marcar sem medo, estado de perigo. E lembre-se, se houver estado de perigo, o negócio jurídico é anulável no prazo de quanto tempo? Muito bem, 4 anos contados da celebração do negócio jurídico. Agora, quando por premente necessidade ou inexperiência, que não seja a necessidade de salvamento do estado de perigo, você contrai obrigação excessivamente onerosa, mesmo que a parte contrária não saiba o porquê, né, dessa contratação, você tem o Instituto da Lesão. No Instituto da Lesão, a parte contrária ela pode fornecer meios para contrabalancear a obrigação. Isso também pode acontecer no estado de perigo tranquilamente. E aí mantém a integridade do negócio jurídico. Tipo assim, eu te devolvo o excedente que você pagou e a gente torna o pagamento um pagamento razoável.
Eu posso fazer isso. Então, cuidado, porque no estado de perigo a necessidade é salvamento. Contrair uma obrigação e esse estado de perigo era de conhecimento da parte contrária. Na lesão, não. Por qualquer motivo que não seja o salvamento, eu vou contrair uma obrigação excessivamente onerosa que gera o efeito gangorra, né, a desproporção entre a obrigação contraída e a prestação, e eu posso pedir a invalidação. Mas sempre que houver, por bem, a parte contrária fornecer meios para manter a integridade do negócio jurídico, tá de boa, tanto no estado de perigo quanto na lesão. E nós temos a fraude contra credores. Aquele que vem alienar seus bens sem que haja contra ele uma ação em andamento, isso também já caiu em prova da OAB, sem que haja contra ele uma ação em andamento do credor contra o devedor, se ele alienar os bens de forma gratuita ou onerosa, no intuito de se tornar insolvente, estará praticando fraude contra credores. Não confunda fraude contra credores com fraude à execução. A fraude à execução é a alienação de bens para tornar-se insolvente. Insolvente é aquele cara que não tem bens para pagar sua dívida, né, em nome da responsabilidade patrimonial do processo civil. Ele aliena bens no curso de uma demanda e ele tem que ter ciência de que existe essa demanda, ou pela citação ou por outro meio que dê a possibilidade de ciência da demanda. Alienou de maneira gratuita ou onerosa, você está praticando fraude à execução. Isso é ato atentatório à dignidade da justiça e você está fraudando não o credor, mas o Estado juiz. Na fraude contra credores, que é o nosso vício aqui do direito civil, porque fraude à execução é lá do processo, o nosso vício aqui do direito civil, ele exige para configuração a alienação gratuita ou onerosa de bens sem que haja qualquer demanda do credor contra o devedor. E aí o devedor está dilapidando o patrimônio para fraudar esse credor. Evidentemente, nesse caso da fraude contra credores, essa ação anulatória que vai ser proposta nesse prazo de 4 anos, você tem que ter cuidado. Você tem que formar um litisconsórcio passivo, ou seja, vai ser uma demanda do credor contra quem? Contra o devedor que alienou os bens e o terceiro adquirente. E nessa fraude contra credores, vamos lá no material que eu vou te fazer uma anotação. Nessa fraude contra credores, você tem que provar 2 requisitos. Você tem que provar o concilium... Ficou horrível isso, né, gente? O concilium fraudis, que é o elemento subjetivo, que é o conluio fraudulento entre o terceiro adquirente e o devedor, e tem que provar também o eventus damni, que é o dano. Então, cuidado, porque na fraude contra credores, você vai ter essa ação anulatória movida pelo credor contra o devedor e o terceiro adquirente em litisconsórcio passivo obrigatório, e esse credor, para ter êxito na ação anulatória dessa alienação realizada pelo devedor para com o terceiro, ele tem que provar o concilium fraudis, que é o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro adquirente, e o eventus damni, que é o dano, o estado de insolvência. Pode ser que você encontre na sua prova essa ação anulatória aí em relação à fraude contra credores como sendo chamada de ação pauliana. Tem problema nenhum, é a mesma coisa, só que é uma homenagem a um pretor chamado Paulo, lá no direito romano, que pensou nessa demanda, tá bom? Então se liga nas nossas dicas, um beijo pra você e te espero aqui no Gran Cursos Online. Até a próxima!